Outro vício que a gente percebe com facilidade nos contratos feitos por nós, operadores do direito, corretores, pelas partes, além do copia e cola, né, na cara dura mesmo, sem qualquer mudança, que é um risco muito grande, porque só tem porcaria na internet, né? Infelizmente, é muito difícil achar coisas boas. Outro problema que nós temos em relação aos contratos, que merece uma observação aqui na nossa aula de pós-graduação, é a capacidade das partes, hein, gente? A gente percebe que tem muito contrato feito e não existe o respeito da capacidade. E quando a gente fala da capacidade, é sim um assunto complexo, hein? É um assunto complexo porque nós temos a figura do absolutamente incapaz, menos de 16 anos. Temos a figura do relativamente capaz, 16 aos 18. Ambos podem comprar imóveis, podem comprar um carro, mas precisam o quê? Suprimir essa incapacidade. Então a mãe, ou o pai, ou o representante legal precisa assinar para ele. Né? No caso, menos de 16 anos, representação. Mais que 16, precisa aí da assistência, assinar com ele. Então, muito importante a gente lembrar isso, porque o que a gente vê de colegas advogados que atuam no direito de família, o Rogério deve ver muito isso, né, Rogério? Na defensoria, né? Colegas nossos que atuam na advocacia de direito de família, muitas vezes eles já começam errado, né? A procuração já está errada e muitas vezes também a qualificação da inicial em sede de alimentos, guarda, visita também está errada, né? Existe uma qualificação equivocada, né? Muitos colegas utilizam, né, na parte de autores ou autor, utiliza lá a mãe, né? E na ação de alimentos, quem é o autor da ação é a mãe, não é o pai, é o próprio filho, né? Ele que tem interesse na ação de alimentos, ele que tem interesse na pensão alimentícia. E nós começamos a errar isso, não só nas peças, muito na procuração, mas eu vejo muitos contratos aí, onde o menor compra alguma coisa e ele aparece lá sem representação, sem assistência. Isso também é motivo para nulidade, também tem que ser suprimida essa incapacidade. Outra situação que a gente percebe também erros de capacidade, erro desse conteúdo material, é na interdição, né, gente? O sujeito que é interditado, ele ou ela, ele não pode mais assinar nada, comprar, vender, até pode, mas ele precisa da representação do representante legal. A partir do momento que ele compra, não tem valor. Então também é importante analisar a figura da interdição. Outro ponto também importante na capacidade para trabalhar os contratos, também emancipação, hein? E nós temos novidade na emancipação, hein? O menor não pode casar mais, né? Isso é muito bom. Fala, Rogerão! Professor, pela ordem, uma curiosidade, se já aconteceu com o senhor. Tomada de decisão apoiada. O senhor já teve algum caso para fazer um contrato em que a pessoa é de fato incapaz, mas por conta desse instituto novo, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, eu não posso mais tratá-la como um incapaz absoluto. Artigo 1783, letra A do Código Civil. Eu sei que ele é incapaz, mas ele tem ali outras duas pessoas para assisti-lo na assinatura do contrato. Né? O senhor já teve alguma... Já, e tá dando uma confusão danada, né, Rogério? Tá dando uma confusão danada porque já o Código Civil já foi alterado, né? Nós não temos mais a figura do incapaz absolutamente como tínhamos antes, né? E nós temos, de fato, uma discussão. É uma discussão, o Rogério sempre trazendo informações importantes. É uma discussão atual, né? Muito atual, muito importante, que gera confusão. Nós temos dois pontos aí. O que o Rogério está falando e também a proibição, a partir recentemente, do casamento de menores, que na minha opinião foi assertiva, né, Rogério? Porque o menor, na verdade, ele nunca casou. Isso daí era usado para quê? Para fugir do crime, né? Para fugir do crime de estupro. Essa é a verdade, né? De fato, o advogado criminal usava como tese de defesa, tenta casar lá para fugir do crime. Então, isso vem infelizmente, de uma situação negativa, né? Esse fundamento. Então, com a nova lei, acabou, né? O menor não casa mais. Então é importante lembrar. Como que está hoje, pelo menos aqui nos julgados em São Paulo, que tendo a assinatura de um assistente, alguém assistindo, pronto, já suprimiu a incapacidade. Então não teria que ter o representante assinando, mas alguém que pode ser o pai, a mãe ou o representante legal, assinando de forma, assistindo o ato.
e isso causaria a supressão e já evitaria qualquer nulidade. Então, hoje, nós temos uma discussão, uma polêmica sobre o assunto, mas pelo menos é assim que tem decidido o Superior Tribunal de Justiça, viu, Rogério? Assim, o simples ato de assistir, o ato de assistir pelo pai e pela mãe representante legal, já resolve essa situação, viu, Rogério? Importante também. Gente, olha quem apareceu aí, a Jaqueline também, que apareceu. Boa noite, Jaqueline. Seja bem-vinda. Vamos juntos aqui, hein? Vamos lá. Deixa eu perguntar algo importante pra vocês, hein? A pergunta que não quer calar. Procuração. Procuração é contrato ou não, Priscila? O Superior Tribunal de Justiça se manifestou, Rogério. O Superior diz que a procuração é contrato. Procuração é contrato porque vem de mandato, e mandato é um contrato de representação. Então a procuração atualmente ela é considerada um contrato. Por isso a procuração ela é estudada também no Código Civil, contratos em espécie, mas hoje o Superior Tribunal de Justiça já analisou e entende que é contrato. Olha que coisa, que informação importante. Mais uma para introdução da nossa aula aqui, para ficar boa a coisa, hein? Casamento, vou perguntar para Priscila, que tá com cara de preocupada lá, Rogério, olha lá. Priscila, casamento é contrato? É, Jaqueline? Sim. É contrato. Segundo a teoria contratualista, né, no direito brasileiro... Eu tenho esse contrato, professor, por isso que eu sei. É um contrato complexo, não é isso? Pois é. Bem complexo, né? Então, Jaqueline, meu primo é contrato. Hoje, entendimento. Contrato não é instrumento para circulação de bens e riquezas. Ninguém casa por bens, você casa por amor. Por isso, a maioria dos doutrinadores entende que o casamento é um contrato especial de direito de família. Né? Nós temos parte da doutrina que entende que não, mas o entendimento majoritário que é um contrato especial de direito de família porque ele traz direitos e obrigações. E que obrigações? E que direitos, né? Olha a Doralice aí. Boa noite, Doralice. Seja bem-vinda, hein? Então, é interessante, né? A gente tratar desse assunto como contrato. Mais uma do Superior Tribunal de Justiça, hein? Recentemente, hein? A escritura pública de união estável também é tratada como contrato, Rogério, Doralice. Também é tratada como contrato, assim como o casamento. Essa é boa, hein? Mas tem que ser escrito. Tanto é que ela pode ser levada a registro no cartório de registro de imóveis do domicílio das partes, registrado no livro 3 auxiliar. Olha lá, Doralice sempre contribuindo, trazendo informação importante. Então também é. Pera aí, deixa eu... Márcio. Você tá falando, Márcio, com alguém ou com a gente aqui? Com você. Opa, legal. Com vocês. Olha só, eu vejo o contrato não como